Olá, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor e no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão baseada em alguns versículos. Eu vou ler versículos de duas passagens distintas, mas que estão interligadas uma com a outra. A primeira passagem que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, o versículo de número 11, em que a palavra de Deus nos diz assim: E, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Nessa passagem, então, Jesus estava reunido com a multidão, propôs para eles uma parábola, e Lucas fala para a gente que a multidão pensava que pelo fato de Jesus estar chegando em Jerusalém, o reino de Deus seria restabelecido em breve. Agora nós vamos um pouco mais adiante, ainda no capítulo 19, mas são os versículos 37 e 38, que são parte do relato que fala acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eles nos dizem assim: E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Essas então são as duas passagens nas quais eu quero meditar com vocês no dia de hoje. Eu creio que você com certeza já ouviu falar acerca da passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Outro evangelista, Mateus, ele fala que no momento que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, além da multidão se regozijar, eles pegaram ramos de palmeiras e estenderam enquanto Jesus passava, colocaram alguns ramos no chão. E você precisa entender que esse retrato de uma pessoa entrar na cidade e a multidão estender palmeiras era o retrato assim de quando acontecia uma vitória de uma guerra, ou então quando um rei chegava diante da cidade, entrava na cidade, né? O povo saudava aquele rei, então com as palmeiras e com as festas e com grande júbilo, da mesma forma que aconteceu aqui nessa passagem em que Jesus entra em Jerusalém. Naquele primeiro versículo que a gente fez leitura, é dito que a multidão esperava que nesses dias Jesus viesse a restaurar o reino a Israel. Então nós precisamos ter um entendimento de uma coisa que é bem simples, não é difícil de entender. O povo de Israel, ele foi um povo livre até determinado momento da sua vida em que se rebelaram contra Deus e Deus acabou trazendo um juízo sobre eles. A partir daquele momento ele passou a ser um povo servil para o reino da Babilônia. Posteriormente passaram-se grandes anos, a Babilônia foi dominada por outros reinos e assim sucessivamente, até que chegamos ao momento em que Jesus viveu, onde Roma governava o mundo antigo. Então, o povo de Israel ele estava sujeito a Roma. Era um povo servil, não era um povo livre, embora tivesse algum tipo de liberdade, ele sempre devia impostos, devia dar relatórios a Roma de tudo o que acontecia. E desde o princípio do Antigo Testamento, Deus havia dado uma profecia da vinda de um Messias, de um libertador para o seu povo. E quando o povo recebeu a Jesus, o povo teve o entendimento de que ele era o Messias e de que ele era o libertador. Então, por esse fato, no momento que Jesus entrou em Jerusalém, a multidão se alegrou, a multidão estava em êxtase, porque eles pensaram: agora Jesus vai se rebelar contra Roma
e nós vamos recuperar o nosso reino, nós vamos recuperar a nossa liberdade. Só que nós sabemos como aconteceu a história. Jesus não fez nenhuma rebelião, Jesus não pegou em nenhuma espada, Jesus simplesmente deixou-se prender e foi crucificado para ressuscitar ao terceiro dia. No momento da crucificação, é dito que, ou melhor, antes da crucificação, quando Pilatos pergunta o que eu devo fazer com Jesus, eles dizem, crucifica-o, crucifica-o, porque a multidão estava decepcionada. Eles pensaram o seguinte, nossa, nós acreditamos que Jesus veio para nos libertar, para se rebelar contra Roma, e ele não fez nada, ele está aí sofrendo, então vamos crucificar logo esse cara. E eles mataram a Jesus. Mas o plano de Deus se cumpriu. O plano original de Deus era a libertação do pecado, não do jugo de Roma. Era a libertação espiritual. E isso se cumpriu porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele deu liberdade a mim e a você dos nossos pecados e de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Mas eu creio que dessa história nós podemos tirar um ponto muito interessante para as nossas vidas. A multidão rejeitou Jesus pelo fato de que ele não cumpriu as expectativas dela. E hoje, se nós pararmos para pensar, quantas pessoas deixam de seguir a Jesus pelo fato de que Jesus não cumpre as nossas expectativas? Eu sei que é algo que talvez possa até te frustrar, mas Jesus não te chamou para cumprir as tuas expectativas. Jesus não te chamou para realizar todos os teus desejos e para te dar uma vida maravilhosa. Jesus te chamou para ser liberto do pecado e para viver uma nova vida com Deus. E eu tenho agora uma boa notícia para você. Jesus não cumpre as tuas expectativas. Ele supera as tuas expectativas. Só que para você alcançar isso, você precisa ter paciência e confiar. Nós sabemos que grande parte da multidão de Israel rejeitou a Jesus, mas os que tiveram paciência e confiaram, eles viram Jesus ressurreto, viram o poder de Deus agindo de maneira sobrenatural na terra e colheram os frutos dessa confiança. Agora cabe a cada um de nós. Se você espera por um Jesus que vai cumprir todo o desejo do teu coração, eu quero dizer para você que Jesus não serve para você. Mas se você espera por um Jesus que vai dar algo muito além do que você imagina, algo que vai tocar na tua alma e não somente no teu corpo, eu quero dizer que Jesus vai suprir e vai exceder todas as tuas expectativas. Mas é como eu disse, é questão de paciência, é questão de confiança. Quem sabe não seja hoje, quem sabe não seja amanhã. Porque pela profecia, Israel ainda será um povo livre pelas profecias bíblicas. Mas eles têm que esperar o tempo certo. E hoje nós também, para conseguir aquilo que desejamos e aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, nós temos que esperar o tempo certo. Salmo 40, versículo 1, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Então, é isso que Deus tem para nós. Ele tem um reino preparado, com certeza. Ele vai nos libertar de tudo aquilo que nos afasta da sua presença, com certeza. Mas o tempo ainda não é agora. Então espere e confie no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.